Nosso tema da aula de hoje é saindo de casa sem medo. E por que escolher esse tema, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento típico, você já consegue prever um pouco aí do comportamento dos seus filhos, daqueles a quem você está ali, de quem você está responsável. Dentro do desenvolvimento atípico, depois dessa aula, vocês também vão conseguir prever, já imaginar como vai ser estudar esses comportamentos. Porém, a gente sabe que existem comportamentos bem mais desafiadores, que fazem com que a saída de casa se torne um momento, às vezes, tenso. Esse é o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema e preparou esse material aqui, que eu espero que possa ajudá-los. Vamos passando aqui. Por que é tão desafiador? Compreender o porquê é o primeiro passo para agir com mais segurança e empatia. Então, às vezes, a gente até já ouviu falar, quem é mãe atípica costuma estudar muito, já escutou muito sobre, por exemplo, alguns temas que eu vou falar aqui, alguns dos motivos, mas às vezes a gente precisa retomar isso, lembrar porque ali no dia a dia só quer assim pegar o menino, pegar as coisas e sair às vezes para resolver algo urgente, mas a gente precisa estar sempre atento e lembrando desses porquês que se tornam desafiadores aí para quem é atípico e para quem está acompanhando, né? Então, aqui um dos motivos, a sobrecarga sensorial, ruídos, luzes intensas, multidões, tudo isso pode causar um desconforto intenso. O sistema nervoso da criança, e quando eu falo criança, eu estou me referindo ao adolescente, ao adulto, a pessoa com TEA, ele processa esses estímulos de forma diferente. Então, faz com que esses ambientes que são comuns possam ser potencialmente avassaladores, né? Eu sempre dou um exemplo, eu mesma. Sou uma pessoa típica, mas que eu tenho muita sensibilidade auditiva. Alguns têm muita sensibilidade visual, né, olfativa, enfim, mas para mim, para eu estar em um ambiente muito barulhento é desafiador. Mas eu consigo traçar ali estratégias, manejar o que eu estou sentindo e dar uma resposta adaptativa, dar uma resposta adequada ali àquele ambiente. Para os meninos atípicos, isso é muito mais difícil. Muitas vezes eles não têm ainda essas estratégias, as habilidades, né? Algumas de autorregulação que vão ajudar nesses momentos. E aí vem o comportamento inadequado, uma crise. Então, a sobrecarga sensorial, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes. Outro é o medo do desconhecido. E aí, só permitir aqui. E aí é algo que a gente já vem falando com uma certa frequência, né? A imprevisibilidade, ela gera uma ansiedade significativa. Por isso, tantas vezes eu falei do quadro de rotina, da fichinha ali dos combinados, né? Então, sem saber o que esperar, a criança ou o adolescente, ele pode entrar em um estado de alerta constante, dificultando ali a adaptação a esses novos ambientes. Quando a gente consegue dar uma previsibilidade, da forma com que ele consiga entender aquele ambiente que é desconhecido para ele, vai se tornando menos desafiador. Ele vai chegar, ele já vai estar ciente de onde ele está, do que ele vai fazer, do que pode acontecer ali. Isso acontece às vezes conosco também, né? Eu sempre gosto de trazer a realidade para a gente conseguir entender um pouco e ter um pouco mais de empatia com os nossos filhos e os nossos aprendizes. Quando a gente é chamado, convidado para ir a um local totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, gera ali uma certa tensão também. E aí, quando a gente consegue antecipar para os meninos, apresentar para eles esse novo ambiente, com as possíveis atividades, né, o possível roteiro do que vai acontecer, isso já diminui um pouco a ansiedade. Barreiras de comunicação.
Então, a dificuldade em expressar um desconforto, um incômodo, uma dor, ou aquilo que ele precisa ter acesso naquele momento, que ele quer ter acesso naquele momento, sem dúvida, intensifica o estresse. E aí a criança, de novo, ou o adolescente, ou o adulto, ele pode não conseguir comunicar o que sente ou o que precisa no momento, resultando em comportamentos inadequados ou em uma crise. Esses são alguns pontos, podemos citar outros, né? Mas eu quis trazer alguns aqui que são os motivos pelos quais se torna uma saída tão desafiadora. Então, cada pessoa é única, e está escrito cada criança, né? Mas cada pessoa é única. Entender esses gatilhos individuais é essencial para um planejamento eficaz. E isso vai nos ajudar, que a gente vai falar um pouquinho, nos ajudar a planejar. Muitas vezes a gente quer, na correria do dia a dia, eu super entendo, mas eu preciso sair para resolver tal coisa em tal lugar e depois eu tenho que passar na casa de fulano ou beltrano, e assim eu carrego o meu filho, minha filha, e ela vai ter que seguir aí o meu ritmo e a minha rotina. Nem sempre isso vai trazer aí, aliás, nem sempre não, quase sempre isso vai trazer aí uma certa tensão. Tá? Então, existem, principalmente quando temos filhos que já apresentam comportamentos desafiadores, né, comportamento problema, ou estão realmente nessa fase de crise agressiva. A gente já viu numa aula anterior a diferença. Aqui, a gente vai compartilhar aqui alguns pontos, mas eu vou tentar trazer exemplos que não sejam só de crianças, de aprendizes que apresentam crise agressiva. Vamos pensar em comportamentos desafiadores também, tá bom? Para tornar aí a aula um pouco mais dinâmica. Então, antecipar é mais eficaz do que reagir. Estratégias preventivas reduzem significativamente a frequência e a intensidade das crises. Quando eu falo crise, né, de novo, vou lá aqui um pouquinho. Quando eu falo crise, não é só a crise agressiva, a gente vai trazer aqui também um pouquinho de comportamentos problemas, tá? Identifique os gatilhos, observe e registre quais situações, sons, texturas, ambientes, pessoas precedem as crises ou esses comportamentos problema. O diário comportamental auxilia nessa identificação. Muitas vezes, também já citei em outra aula, que existem ambientes ou pessoas que já geraram algum trauma, algum desconforto ali para o seu filho, para o seu aprendiz, que ao retornar a esse local ou a presença dessa determinada pessoa, ele vai emitir aqueles comportamentos que a gente julga, né, comportamento problema ou inadequado, tá? Então, é importante identificar isso, porque vai nos ajudar aí na prevenção. Tentando aqui melhorar a luz para vocês. Antecipe com previsibilidade. Informe sobre o passeio com antecedência adequada. Nem muito cedo, porque aí para aqueles que são mais ansiosos vai gerar mais ansiedade. E nem de última hora, porque vem aí aquela surpresa. E informar sobre o passeio é importante, assim, pensando. Eu já escutei esse relato de algumas mães. Ah, mas o meu filho não entende. Ah, eu vou montar o quadro de rotina, mas para ele não faz sentido, ele nem olha direito. Mas, como, novamente, eu já disse, acredite, persista. Com persistência, fazendo isso de forma sistemática, insistindo, apresentando várias vezes, isso vai fazer sentido em algum momento para ele. E isso vai ajudar, sim, aí na prevenção, tá? Escolha horários estratégicos, prefira horários de menor movimento, manhãs em semana, evitar fins de semana e feriados em locais muito movimentados. Isso é para todos? Não, a gente está pensando aqui nos filhos, aprendizes que têm esse comportamento, problema ou crise agressiva, que a saída seja realmente um momento de desafio, tá? Então, assim, de repente, eles gostam
né? O seu filho gosta muito de ir ao shopping. Tenta ir durante a semana, tenta realizar treino com ele durante a semana. Ó, eu atendo uma família que o filho, ele gosta de comer batata frita, mas ele não se contenta em comer a batata frita a dele, né? Ele precisa pegar ali de quem está próximo, seja no shopping, seja em um restaurante. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser um sorvete, pode ser um item específico que o seu filho, sempre que vê, quer ter acesso a ele. Então, a gente tem que buscar estratégias de prevenir. Algumas dicas, tá? Criar uma história social, contando ali o que acontece, por exemplo, o da batata. Você vai contar dentro da história que a batata é gostosa, com fotos, com imagens, né, da batata, que o seu filho vai ter acesso ali, vai comer a batata, vai saborear, que vão ter outras pessoas, outros coleguinhas comendo, mas aquelas são dos coleguinhas. Ele vai poder comer a dele. E depois ele vai poder, não sei, algo que ele gosta muito, ou ir jogar no parquinho, ou ir tomar um sorvete, ou ir passear em outro local, sempre dando outro reforço. E aí vai para casa. Então, contextualizar ali para ele na história que vai ser apresentado, o que pode acontecer aí na saída dele. Outro exemplo, outra dica se você vai sair, o seu filho já tem esse comportamento, se ele já tem, ele não fez só uma nem duas vezes, eles costumam fazer. Então, você vai prevenir. Ou seja, vou tentar sair com dois adultos. Eu sei que nem sempre é possível, mas quando possível, vou sair com dois adultos no horário que seja de menos movimento, onde eu vou apresentar para ele ali a rotinazinha do que vai acontecer e vou seguir a rotina, ficando em alerta para não permitir, por exemplo, que ele pegue a batata do outro ou o sorvete do outro. E vou apresentando a rotina e seguindo. Tem que entender que nessa fase de treino, porque isso vai ter que ser um treino, eu não vou passear por passear. Eu não vou, por exemplo, ao shopping com meu filho nessa fase, esperando que ele coma e que ele espere que eu coma o que eu desejo, que o outro também vá buscar aquilo que ele quer, que vá fazer uma compra. Não. Nesse momento, nessa fase, nós vamos realizar saídas com um objetivo claro, ensiná-lo a se comportar nesse exato momento, tá? Então, quando a gente diminui um pouco as nossas expectativas, tem as metas bem traçadas e as estratégias a serem usadas, isso vai se tornando mais leve e mais eficaz, tá? Tenha um plano de saída. Então, sempre mapeie saídas de emergência e um espaço mais calmo no local. Ter um plano B reduz a ansiedade de todos, principalmente aí dos pais, né, dos cuidadores. Se eu vou a um evento, se eu vou a uma festa de família, ou mesmo ao shopping, eu já vou buscar ali a saída mais rápida, né? Se meu filho tiver aqui uma crise, ou se meu filho começar, estiver acelerando, eu não tiver, meus recursos, minhas estratégias não forem eficientes, eu já tenho que saber por onde eu vou sair, né? O que eu vou fazer. Aqui tem alguns sinais de alerta que a gente chama de precursores quando pensa lá na crise agressiva, mas que também podem ser sinais de alerta para quem emite comportamento problema, né? A agitação crescente, um comportamento mais repetitivo, intenso, tapas na orelha, enfim, aqueles comportamentos iniciais que ele demonstra que está ficando irritado. Nesse momento ali, tem que ter uma intervenção mais efetiva, tá? Ao perceber os primeiros sinais de alerta, haja previamente e não espere a crise se instalar. Isso a gente tem falado bastante. Então, preparação e rotina visual. Eu entendo, como mãe,
que muitas vezes é um pouco difícil construir esse material, ter acesso a esse material, mas a gente até já compartilhou aqui algumas dicas e materiais também que são só para imprimir, plastificar e usar, que funcionam. Então, crianças, adultos com TEA se sentem mais seguros quando sabem o que esperar. A rotina visual, ela reduz a ansiedade e aumenta a cooperação. Então, conversa preparatória, conversar e apresentar ali o que vai acontecer, para onde vai, mostrar fotos do local, vídeos, um roteiro visual, criar uma sequência aí. Então, mostra a imagem do carro, a imagem chegando lá no local, a imagem do que eu vou fazer no local, por exemplo, comer a batata ou brincar no parquinho, e a imagem da casa, que é após isso aqui, a gente volta para a nossa casa. Um checklist visual, preparar uma lista ilustrada do que levar e do que vai acontecer lá. Antecipação adequada, como a gente já falou, né? Evitar falar muito cedo ou muito em cima do momento ali que vai acontecer. Revisar juntos ali o roteiro que foi preparado. E aqui eu coloquei um exemplo de roteiro visual, que é mais ou menos o que eu já falei, entrar no carro, aqui é uma outra saída, né? Chegar ao supermercado, fazer as compras, comer o sorvete e voltar para casa. Mostrar de fato aí o passo a passo que vai acontecer. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dica, alguma dúvida? Tá tudo certinho? Kit de apoio sensorial. Isso é muito bacana e às vezes é deixado de lado, assim, não é dado tanta importância. Mas por anos eu andava com um depósitozinho, assim, em viagens, em idas à casa da mãe, da irmã, um depósitozinho com alguns recursos que a Helena gostava ali de brincar, de se organizar, de passar tempo. E é muito bacana. Existem hoje muitas ferramentas aí que a gente chama aí de kit conforto, né? Então, um abafador de ruído, se é uma pessoa que tem muita sensibilidade, isso é realizado um treino antes, em casa ou em clínica, né? Para que ele aceite usar esse abafador. Esses fones específicos, né? Que na verdade não são esses fones comuns, esses abafadores, eles reduzem estímulos auditivos sem isolar ali completamente. Os brinquedos sensoriais, que aí tem vários, né? Alguns gostam de slimes, tem algumas texturas específicas, tem aquelas areia cinética que você compra e divide em potinho, que às vezes só em pegar e manusear um pouquinho, a criança ou adolescente já se regula. Lanche preferido, ter sempre ali um reforçador que seja acessível, né? Que você possa entregar ali no momento que é importante, estratégico. Óculos de sol, se vai para um ambiente muito aberto, com iluminação intensa, é importante ter. Item de conforto, né? Objetos preferidos, que traz ali uma segurança emocional. Se ele tem, né, uma pelúcia, um carrinho, um, algumas fitinhas. Então, cada criança ali, adolescente, tem ali os seus objetos de conforto, né? Os seus itens de conforto. Um dispositivo carregado, tablet, celular, enfim, um comunicador, seja o que for que ele use, tá? Abafadores específicos para TEA são diferentes de fones de ouvido, como eu já falei, e um terapeuta ocupacional, um profissional pode aí indicar qual é o melhor para o seu filho, tá bom? Regulação emocional é pouco falado ainda, eu acho. Eu acho que deveria ser mais divulgado, mais ensinado. Pessoas com TEA frequentemente têm dificuldade em regular suas emoções. Então, ensinar ferramentas de autorregulação é fundamental aí para o sucesso nas saídas. Existem muitos crianças e adolescentes, né, ali nível 1 de suporte, que conseguem comunicar o que quer, o que não quer, que
muitas vezes são muito independentes em várias atividades, mas quando se trata de questões sensoriais, ali são muito sensíveis e se desregulam facilmente. Então, ensinar principalmente para esse grupo aí quais são as zonas de regulação, quais estratégias eles podem usar em cada momento, pode ser fazer uma baita diferença aí no dia a dia deles, né? E da família também. Então, as zonas de regulação tem ali a zona verde, onde ele está ali receptível, pronto para aprender. A zona azul, que está com a energia mais baixa, está triste. A amarela está em alerta, irritado. A vermelha, que já está ali em descontrole. E em cada zona dessa existem as estratégias que podem ser usadas para autorregulação. Então, pausas planejadas, por exemplo, tem um garoto que ele queria ir para um evento da escola. E ele queria realmente participar, ele decidiu participar, mas ele já estava ciente de que todo aquele momento ali ia trazer para ele uma sobrecarga muito grande. Então, aí vem a equipe, a família, para ajudá-lo a traçar as estratégias em cada momento ali, de acordo com as emoções dele, né? Então, tem pausas planejadas, pensar em um ambiente, em um local ali de segurança, onde ele pode se reservar um pouco, para depois voltar ali a se envolver com as atividades. Técnicas de respiração, a depender aí da idade, podem também ajudar nessa autorregulação. A corregulação do adulto é muito importante, isso eu enfatizo sempre. Não temos como exigir que o nosso filho, o nosso aprendiz, se regule e se comporte, se muitas vezes nós não estamos regulados, né? Nós estamos com um tom de voz alterado, com expressões faciais rígidas, né? Expressões corporais também, atividade física breve ou uma massagem. Então, se ele gosta de movimentos, está ali, por exemplo, muito tempo já assistindo a um teatro, um cinema, ele poder se levantar um pouco, dar uns pulinhos, dar uma corridinha, né? Sair ali na área do banheiro, dar uma corridinha, receber uma massagem, uma pressão profunda. Para alguns, isso é maravilhoso, para outros, não, é aversivo. Por isso que é importante conhecer, né, o seu filho, entender ali o que vai ajudá-lo. Esses espaços de refúgio, que eu também já falei anteriormente. A regulação emocional é uma habilidade ensinável. Quanto mais praticado em ambiente seguro, mais disponível estará em situações desafiadoras. Tudo, gente, é treino. Tudo é treino. A gente tem que estar realmente disposto a ensinar, a buscar as estratégias, a testar, não desistir, persistir até que eles aprendam. Então, assim, eu sei que dentro do autismo existem muitos desafios, mas se a gente pensa dentro da realidade de cada família, né? Cada família sabe ali o que é prioridade para eles. Buscar ali naquele momento o que é a prioridade, o que é mais importante para ser ensinado, o que vai trazer uma maior qualidade de vida ali no contexto familiar. E colocar isso como meta, insistir até que eles aprendam, porque aprendem, talvez não da forma como nós queremos, talvez não do jeito que nós estamos ensinando, mas eles aprendem. Comunicação funcional, ensinar formas de comunicação para que a criança possa expressar suas necessidades é uma das intervenções mais impactantes. E existem várias formas de comunicar. O que nós todos sonhamos é, óbvio, que ele fale, né? Oralize ali o que deseja, o que não quer, o que incomoda, mas a gente tem que entender que existem outras que são tão eficientes quanto a fala. Então, a fala verbal, ensinar frases funcionais, preciso de uma pausa, estou com dor, quero ir embora, quero sair. Frases bem estratégicas. Comunicação alternativa, e aí hoje existem inúmeros aplicativos,
alguns pagos, mas existem vários gratuitos que a gente consegue ali ensinar o básico. Se o seu filho não tem acesso a uma fono, né, a uma terapia ABA, mas tendo acesso ao aplicativo, você consegue, estudando, ensinar ali o básico para ele comunicar, para que não emita um comportamento inadequado. Troca de figurinhas, né? Tem os packs, tem os cartões, o que eu chamo muito de pistas visuais. Hoje a internet dá acesso a isso. Você tem sites que dão acesso a todas as imagens que você precisa aí para comunicar gratuitamente. Linguagem de sinais, tem as libras, sim, mas tem alguns sinais que você pode ajudar, pode treinar o seu filho a comunicar para que você e para quem está próximo dele possa entender, tá? Frases essenciais, essenciais a ensinar. Pausa, sair, preciso de ajuda, estou desconfortável, estou com dor, mais um pouco, enfim, e aí você vai vendo dentro da rotina e da sua família o que seria mais importante ali dentro da comunicação de vocês também. E óbvio, né, que a gente sabe do apoio profissional. Então, praticamente eu acredito que todos já tenham ouvido falar, estudado, alguns já realizam essas terapias, mas ABA, TO, né, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, um neuropediatra ou um psiquiatra, esses são profissionais que geralmente acompanham aí os nossos filhos, ou todos, ou alguns deles, né, acompanham os nossos filhos, mas aqui eu quero destacar o psicólogo, e a orientação parental. Por que eu quero destacar esses dois aqui nesse slide? Porque aqui o psicólogo que eu estou citando não é para o seu filho, não é para o seu paciente, para o seu aprendiz, é para você, né? É para mim, enquanto mãe, enquanto cuidadora, enquanto profissional, eu preciso também estar bem, né? Eu preciso estar regulada, eu preciso estar com controle de ansiedade para que eu possa cuidar melhor do meu filho, para que eu possa causar ali o bem-estar da família, né? Manter o bem-estar da família. E muitas vezes isso é negligenciado, assim como a orientação parental. Eu sei que nem todas as famílias têm acesso a profissionais que estão ali fazendo e ensinando, apresentando, mostrando, mas aqueles que têm, e vocês que agora têm acesso também pela internet, é preciso ouvir, aprender o conteúdo e praticar. Não adianta ter só a informação, é preciso praticar. E, gente, uma fala minha, realmente, assim, de quem vivenciou como mãe, como terapeuta, dá trabalho. Você tem que realmente colocar como uma prioridade. Esquecer, deixar um pouquinho você de lado em alguns momentos e colocar como prioridade, colocar em prática. Por isso é tão importante um apoio também para você e para mim, para que a gente consiga entender. Tem aquele momento, aquela fase onde eu vou me dedicar a esse treino, onde eu vou ajudar o meu filho, e mesmo nessa fase eu vou encontrar momentos ali do dia onde eu vou poder ter o meu respiro, onde eu vou poder também buscar estratégias para que eu fique bem. E então eu queria aqui registrar e ressaltar esses dois pontos, tá? Quando o desafio se torna constante e impacta o desenvolvimento, busque orientação especializada. Você não precisa percorrer esse caminho sozinho. Isso, de fato, seria um grande privilégio se todos pudessem, uma grande alegria, né? Se todos pudessem ter esse apoio, ter acesso a essa rede de apoio, né? Aqui, gente, estou deixando para vocês um checklist de saída. Pensei em praticamente todos os pontos aqui, como mãe, como profissional, que vocês podem preencher, checar ali antes da saída, confirmar se está tudo ok para realizar essa saída, pensando numa saída onde vai realizar um treino específico, tá? Então, conversei sobre o destino com antecedência adequada, preparei o roteiro visual,
Escolhi o horário de melhor movimento, de menor movimento, tenho separado aí o kit de apoio sensorial, identifiquei um local calmo ali, onde vai haver uma pausa no local onde eu estou indo, tenho itens de conforto e um lanche preferido, dispositivos estão carregados, tablet ou celular, o aplicativo, enfim. Sei os sinais de alerta específicos, eu já sei, eu já identifiquei, eu já tenho ciência que se o meu filho ou aprendiz emitir esse sinal, eu já sei também qual a estratégia que eu vou usar. Tem um plano de saída, aquele plano B ali, caso seja necessário. Pratiquei a comunicação funcional, então, se eu não tenho ali o aplicativo, que pode ser, inclusive, no aplicativo também, ele pedir o que ele quer, ele dizer que quer ir embora, ele dizer que quer ir ao banheiro. Eu tenho treinado isso. Estou emocionalmente disponível. Esse é um ponto mega importante. Não adianta eu me programei para terça de manhã, eu vou realizar o treino com meu filho lá no shopping. Mas terça de manhã eu acordo assim com uma baita de uma dor de cabeça, eu não dormi direito. Eu vou fazer de qualquer jeito? Melhor não, né? É melhor não. Só uma dica. Então, veja se, avalie se você está realmente disponível. Tem um cordão ou uma pulseira de identificação se for necessário. Tem uma equipe terapêutica que acompanha meu filho? Se tem, ela está ciente, ela pode me dar um suporte. Eu me permito celebrar cada pequena conquista, que às vezes é assim. O meu filho, cada vez que vai ao shopping, tem um comportamento, apresenta um comportamento inadequado, ou apresenta uma crise, ou enfim. E ele não consegue ficar nem 2 minutos. Eu consegui realizar tudo em 5 minutos, voltei rapidinho, ele não apresentou nenhum comportamento inadequado. E aí, em vez de eu celebrar, poxa, mas eu fiquei só 5 minutos. Mas olha só que ganho. Ele ficou mais tempo e não emitiu o comportamento. Ou mesmo que ele tenha ficado menos tempo e não ter emitido o comportamento, isso já é um grande ganho que a gente tem que celebrar. Lembrando, cada passo conta, cada conquista é importante, aquelas pequenas é importante. Sair de casa com seu filho autista pode parecer uma montanha no início, mas com as estratégias certas, amor, paciência, um apoio especializado, cada saída se torna uma oportunidade de crescimento para toda a família, para o seu filho e para vocês também, né, como pais, cuidadores. Gente, é isso que eu queria apresentar hoje. Tentei resumir aqui várias estratégias, vários estudos aí durante anos, práticas mesmo, vivências. Eu espero que ter contribuído de alguma forma. A aula vai ficar salva, vai ser compartilhada. Lembrando que eu tenho um conteúdo que é mais completo, onde tenho várias aulas gravadas, que é o curso completo aí de prevenção e manejo de crises agressivas. A gente vai deixar novamente o link lá no grupo para vocês, tá certo? Obrigada pela participação. Até a próxima.